Salve, rapaziada, boa noite. Boa noite, rapaziada, como é que vocês estão? Boa noite, meus irmãos, como é que vocês estão? Rapaziada, primeiramente, graça e paz a todo mundo. Deus abençoe quem estiver assistindo, quem tá aí nos acompanhando nesse terceiro vídeo, né? Começando o canal. Mano, é sempre bom a gente começar se apresentando, falando um pouquinho sobre a gente. Lembrando, isso aqui não tem nada a ver sobre a gente, porque Cristo é o centro de tudo. Mas eu sou o Vini, tenho 19, faço faculdade de Relações Internacionais e tá sendo muito bom ser usado por Deus aqui nesse canal para poder alcançar algumas vidas nisso. Amém. Sou o Enzo, tenho 19 anos também, faço faculdade de nutrição e que Deus possa usar a gente em cada área da nossa vida. Amém. Eu sou o Samuel, tenho 19 anos, faço contabilidade. E por que a gente começou falando sobre nossa profissão, tipo, o que a gente faz? Isso também é onde Deus usa a gente, né? O nosso trabalho, ele também honra a Deus. Glorifica, né? E esse já é o primeiro ponto do vídeo, já o estopim. O nosso trabalho glorifica a Deus, independente da área de atuação, né? Claro, desde que seja algo que não vá contra o preceito divino, né? Tipo, prostituição, essas coisas, mas enfim. Bom, e como vocês viram no título, né, a gente vai falar um pouco hoje sobre arrependimento. A gente quer tocar nesse tema que é um pouco sensível, mas também é bastante necessário. Por quê? Porque nós vemos que a partir do momento, né, da volta de Cristo aos céus, depois de ele ter morrido e ressuscitado pelos nossos pecados, deixou-se um legado ali, né, o arrependimento. É algo que deveria ser normal entre nós cristãos. E a igreja, ela foi, né, se categorizando, foi crescendo, e acabou que nos tempos modernos não se prega o arrependimento da forma que deve ser, ou nem se prega, não é isso mesmo? É verdade. Mas por que isso acontece, Enzo? Por que isso acontece? Porque não pregam arrependimento? Vou dar minha resposta. Tem total liberdade de cortar isso. Mas enfim, eu acredito que não se prega tanto arrependimento como deveria ser pregado. Primeiramente porque isso é uma armadilha de Satanás que usa na gente para que a gente não chegue à verdade da palavra. Porque a pregação de Cristo sempre foi o que? Arrependei-vos, pois é chegado o dia do Senhor. Sim. Então o arrependimento é uma maneira da gente poder se perdoar dos nossos pecados. E sendo perdoado dos nossos pecados, a gente tem novamente livre acesso à presença do Espírito Santo. E assim, até porque quem derrama o arrependimento é Ele, mas a gente consegue voltar a ter nossa vida normal. Perfeito. Mano, gostei muito da sua resposta. Bravo. É coerente com a Bíblia. E é realmente o que você falou. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, não por capacidade moral humana, nem por mérito nosso, mas mediante o que o Espírito Santo derrama em nosso coração, a gente novamente se achega a Deus. E por que hoje em dia isso não é pregado? Justamente por conta de a gente viver num mundo onde as pessoas viraram meritocratas, onde as igrejas viraram instituições religiosas que pregam que pessoas precisam ter boas obras e uma transformação moral e não um arrependimento interior, como Cristo pregou. Porque o verdadeiro arrependimento, como você disse, ele vem do Espírito Santo. Ou seja, ele não é pela capacidade do que eu faço, pelo que eu faço, porque eu por mim mesmo não me convenço do pecado. Uma pergunta para você. Você acredita que o arrependimento é o ato de você mesmo se arrepender? É uma escolha? Não. Por N motivos, mas o principal é porque o arrependimento ele é algo que o Espírito Santo derrama em você, pois ele te convence do pecado. E eu não consigo me convencer do pecado sozinho, pois eu sou depravado e a minha natureza é pecaminosa. Totalmente. Como que eu, pecador, nascido escravo do pecado, vou me convencer de que eu tô fazendo algo errado, sendo que aquilo é a minha natureza? Então o único capaz de me convencer é o Espírito Santo. Logo, só ele é capaz de derramar arrependimento verdadeiro em mim. Exatamente, mano. Baita explicação, baita começo de vídeo. E é importante a gente saber um pouco também sobre as raízes, né? Porque não simplesmente, como o Enzão falou, não foi simplesmente o inimigo falou, para de pregar arrependimento. Cara, é um processo gigantesco que aconteceu durante dezenas, milhares de anos, né, durante a história da igreja. Basicamente, como o Samuca falou, sobre egocentrismo, né? A pessoa, o homem estar no centro, não Cristo. Ou seja, por vários tipos de ideologias, teologias que não são teologias de fato, né? São histórias mal contadas, como fala minha avó, história para boi dormir. E, por exemplo, teologia da prosperidade. Um exemplo básico, né, que acontece hoje em dia, os neopentecostais, né? Bom, eles querem enfatizar que, pelo ato de você dar algum tipo de oferta ou algum tipo de coisa para Deus, aquilo ali vai de fato fazer você receber algo. Lembrando que se Deus é soberano,
que é o que todos os cristãos deveriam acreditar, não dá pra negociar com Deus. Você tem que se submeter à vontade dele. Não dá pra fazer barganha com ele. Então eu faço aqui um ritozinho aqui pra receber algo daquele lado. Não, mano. Deus não é a Shopee, mano. Você não vai lá, faz uma compra e recebe lá na sua casa. Não é isso, mano. Nunca foi sobre isso. Comprar pedaço no céu. Pois é, nunca foi sobre bênçãos. Mano, a maior bênção a gente já recebeu foi o sacrifício de Cristo na cruz, mano. Não precisa de mais nada além disso. E por que vocês podem estar percebendo que nos 3 vídeos a gente tem falado sobre temas diferentes, mas o caminho que leva até eles são praticamente os mesmos. Eu acho que assim, o ponto de tensão é sempre o mesmo, né? Exato. A raiz do problema é sempre a mesma. Como o sistema religioso, principalmente da igreja moderna, ele controla pessoas, escraviza e molda elas para não ir além, para não enxergar aquilo que os homens estão amarrando as pessoas. Como Cristo diz, eles amarram fardos pesados às pessoas, cujo qual nem os grandes líderes querem carregar. Dessa maneira escravizam pessoas, não entram no reino e nem deixem que elas entrem. Exatamente, para submeter à vontade delas mesmas, né? Exato. Então, por exemplo, por que elas se conectam? Cara, porque a religião, como diz um pregador muito conhecido que a gente gosta, ele simplesmente fala assim: a religião é o sistema mais eficaz para poder afastar o homem de Deus. Ou seja, a religião ela foi feita para realmente, sabe, tirar o nosso coração da videira. E aí o que acontece? A gente esquece muitas vezes de que Deus ele não é simplesmente, igual o Enzão falou, uma Shopee. Ele não é algo para você poder buscá-lo só quando tiver alguma necessidade. Cristo, ele morreu, nós precisamos entender isso. Simplesmente amar, entender, receber a graça de Deus, não por mérito nosso, porque nós não temos mérito nenhum nisso, e simplesmente nos arrepender, que é o que falta hoje em dia. Como ele disse, eu gosto de usar esse exemplo, e eu falo muito isso ultimamente, que é sobre negociação. Se eu tenho um filho cujo qual ele é bebê e ele não tem a capacidade de escolher por si próprio, ou seja, por natureza ele é incapaz de escolher. Se eu negociar com ele, quem está errado, eu ou ele? Eu que estou errado, porque eu tenho consciência e estou negociando com um ser incapaz. Da mesma maneira, diante de Deus, somos incapazes, somos pequenos. Ele não negocia com a gente, e não negociou com nenhum dos seus escolhidos. Com Moisés ele não negociou, ele não apareceu com uma boa proposta. O evangelho não é uma proposta de salvação. Cristo não morreu por uma possibilidade, ele é uma obra salvífica. Ou seja, exatamente, quando Cristo morre na cruz, ele cumpriu uma obra. Não foi, olha, você tem a chance de se salvar, basta você fazer isso e isso. Não, foi uma obra cuja qual é eficaz, não tem uma negociação. Ele é fiel e justo para cumpri-la. Exato. E um ponto interessante sobre essa questão do neopentecostalismo, dos grandes líderes, é que eles sempre trazem essa questão do suprimento da carência humana, né, como o centro. E é muito interessante ver que na teoria, se você for ver um pregador neopentecostal, você vai ver que é muito bonito ele explicando e tal. Não, mas não é só prosperidade financeira e etc. Prosperidade não é isso. Mas sempre é uma bênção pra você. Pois é, mas a prática é diferente. O Deus bíblico, ele é muito diferente do Deus religioso. O Deus religioso, pode aproximar um pouco mais pra não ter que ficar curvado aqui. O Deus da religião, ele basicamente é um Deus pra gente. O Deus de verdade da Bíblia é um Deus soberano o suficiente nele mesmo. Então, a Bíblia e tudo que a gente faz não é para glorificar ou dar alguma coisa pra gente. Jamais. É para simplesmente para a glória do Senhor. Então a gente nunca pode pregar dizendo que, nossa, você vamos supor, como chama aquele pregador? Não vou lembrar o nome dele. Mas ele chega e fala, se deixou você ver, se você deixou ele enxergar. David Leonardo. Mas não lembro o que ele fala, né? Porque já me cansou de tanto meme que isso aí virou. Porque ele vai te dar. Cara, e Deus, ele não é nosso empregado. Ele não é o nosso tio rico que dá um monte de presentinho pra gente. Deus não é isso, velho. Deus é simplesmente completo em si mesmo, em sua essência. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é atemporal. Mano, Deus ele é superior a tudo. Então ele não tem necessidade de frente da gente. Deus ele nos dá as coisas porque ele é misericordioso. E se ele não quiser dar, glória a Deus também. Porque ele é completo em sua essência. Então vamos salientar isso. A Bíblia não é sobre um Deus pra gente. Ele é sobre um Deus completo. Eu tava vendo esses dias ontem no caso, um vídeo base
de um moço, né? Ele tava gravando, ele é cego, né? E ele falou, cara, o Deus bíblico, o Deus cristão, ele realmente é um Deus que cura. Ele é um Deus que realmente pode fazer milagres, e como fez vários, né? E como a gente pode ver até alguns hoje, né? Claro, tem alguns muito deturpados. E até caiu alguma coisa aí. Meu celular. Bom, mas e aí, o que ele completa? Ele começa falando o seguinte, cara, eu queria muito que Deus me curasse. Eu queria demais. Só que talvez ele não me cure, não porque ele não quer, mas porque ele quer me fazer ser dependente nele, só no arrependimento e na crença que ele realmente é o Deus e ele não precisa fazer mais nada pra mim, além da sua salvação, da nossa salvação, né, do sacrifício que ele fez na cruz pra gente. Então, a gente tem que começar a entender a raiz de todos os males, né? Que, cara, é realmente começaram a pregar totalmente um Deus diferente, com propostas diferentes pra você e pra suprir o seu coração, mas não pregam arrependimento. Isso faz bem pros grandes líderes, no caso, né? Sim, uma questão curiosa é que o próprio significado da palavra Deus, né, que eu já pesquisei isso uma vez, ela vem de ser soberano e absoluto, ou seja, isso já põe que é um ser soberano e absoluto, isso já pressupõe o próprio significado da palavra Deus. Então não faz sentido eu adorar um Deus, né, que não é soberano. Porque se para mim aquilo é divino, aquilo é um Deus, ele é o centro da minha existência. Ele é o centro de tudo aquilo que eu faço, não eu mesmo. Só que a religião, não no sentido bíblico, porque a Bíblia vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, e religare, e etc. A gente conhece esse termo, mas a religião que o mundo ensina, ela é o melhor sistema para afastar o homem de Deus, como foi dito. Por quê? Ela cria ritos, ela cria práticas para você se achegar a Deus. O gnosticismo é um desses, Correto. entendeu? São pessoas que acreditam que o conhecimento secreto nos aproxima de Deus, o conhecimento do oculto, né? Exatamente. Detalhe, isso faz parte da maçonaria. Exatamente. Pois é. E aí o que acontece? Lembra que no começo eu falei que ou não pregam arrependimento ou pregam do jeito errado? Bom, igual o Samuca tava falando, igual o Enzo falou, igual eu falei. Eles usam de ritos para você poder se arrepender. Ou seja, para a sua salvação realmente acontecer. Ou seja, você precisa entregar um valor, o seu carro, você precisa entregar alguma coisa para aqueles caras, né? Não o canal aqueles caras, vocês entenderam, para aqueles líderes. E assim você receberá a sua recompensa. Sendo que o evangelho nunca foi isso. E todo mundo sabe, todo mundo que pega a Bíblia para ler, sabe que aquilo ali nunca foi uma barganha, né? Pois é. Voltando ao ponto central, o câncer desse mal é o fato de que o interior ele foi atribuído como algo exterior, como algo físico e visível, entende? Então muitas vezes as pessoas pensam que se arrepender é você se jogar no chão, é você chorar, é você se emocionar. Então criou-se isso nas igrejas modernas e no cristianismo moderno, a ideia de que quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, isso é exposto, isso é visível numa grande obra, essa pessoa transforma lugares. Só abrindo parênteses, rapidinho, só abrindo parênteses. E se você não faz isso, ou não acontece com você, talvez você não tenha tido uma transformação verdadeira. Sim. Criou-se muito essa ideia de que o ser humano ele precisa transformar lugares, criar ambientes e etc. Quando o verdadeiro ID não é sobre isso. O verdadeiro ID é pregar o evangelho. Simples. Eu apresento a escritura, apresento o texto. Transformar ou não parte da vontade e graça soberana de Deus, não da minha força. Até porque qualquer coisa boa que aconteça dentro de um ser humano, não é ele mesmo que faz. A gente parte do preceito, inclusive é bíblico, e não tem como refutar, que o ser humano é totalmente depravado. A partir do momento disso, que é totalmente depravado, ele não tem como gerar uma obra boa dentro de si mesmo, um fruto bom por si mesmo. Ele gera por misericórdia divina, que o arrependimento é uma dessas coisas. O arrependimento é transformação, sabe? E isso vem totalmente de Deus, e dependemos dessa vontade dele. Se Deus quer que a gente não seja transformado, isso vai acontecer. Se Deus quer que a gente seja transformado, mas que a gente seja o pior do ser humano, a gente vai. Assim como Paulo matava cristão e foi transformado, ele foi buscado, ele era escolhido de Deus. Tanto que diz a palavra, que ele imputa pecado a quem quer e tem misericórdia de quem quer. Então a gente, como eu disse, só quero reforçar mais uma coisa, a Bíblia é sobre Deus. E ele não precisa da gente, ele não criou a gente porque ele estava carente, e sim porque ele é perfeito em caráter e em sua essência.
Exatamente. E o que o Enzão falou é muito importante e perigoso, porque se começa a criar realmente conceitos de que você é suficiente em você mesmo, então você vai escolher a sua salvação. Eu vou escolher pro céu hoje, mano. O que vocês querem escolher pro céu hoje? Vamos. Não, nego, hoje eu escrevo meu nome no livro da vida, amanhã eu apago, né? Ou seja, perdão, rapidão, mano. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque a partir do momento que você é subordinado a isso, você começa a entender, tá, então isso aqui é obra de Deus, isso aqui é obra minha. Então, cara, eu vou começar a fazer as obras minhas aqui, porque eu sei que se eu fizer isso, eu serei salvo. Ou seja, pela minha própria vontade, força e a força do meu braço, cara, eu posso realmente se chegar aos céus e a Deus. Isso volta pro mesmo ponto. Foi o ponto da religião. Como a gente falou, ele falou da maçonaria aqui. Existem grandes sociedades ocultas, grandes instituições religiosas que têm essa hierarquia, né? Para quem não sabe, a maçonaria ela não é só uma seita ou qualquer coisa do tipo. Ela é uma sociedade oculta, uma comunidade oculta, onde pessoas que possuem muito capital compartilham conhecimento oculto. Então eles têm uma ideia gnóstica. E como que eles fazem isso? Eles leem a Bíblia. Eles estudam a Bíblia também. Às vezes mais até do que a gente eles até começam as reuniões com a Bíblia, né? Alguma coisa assim. Sim. Até porque é uma fonte de conhecimento que, se você realmente souber estudar, você acha assunto sobre tudo ali. Por exemplo, uma das coisas que eu tava estudando sobre maçonaria, e eu vi que eles têm conhecimento que, pra mim, mano, eu demorei muito pra chegar nesse conhecimento, só que pra eles é normal. É sobre a tricotomia do ser humano, ou seja, nós somos divididos, assim como Deus, ele é 3 em 1, a gente também tem 3 partes dentro da gente. A gente é um só, mas a gente tem 3 partes dentro da gente. Seria corpo, alma e espírito. Todo mundo sabe disso. Agora, uma coisa que a gente não sabe é entender o que é o espírito. A gente pode fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. O espírito é a mente. O coração é a alma. E a carne é o seu corpo. Totalmente carnal mesmo, aí, sem parte espiritual intangível nenhuma. Só a carcaça, né? Não, Só mas deixa eu explicar. Ele pegou essa ideia de mim, tá? Só pra deixar claro. Brincadeira. Apenas aprendi. Assim, ó. Não é que o coração é a alma. A alma habita no coração. Assim como a mente habita o cérebro. E pra mente é chamado espírito, né? É isso que temos como espírito. O nome espírito, ele tem esse significado no grego, inclusive. Na Bíblia, o espírito refere-se à mente, faz alusão à mente. E em alguns textos não, mas enfim. Porque, como eu disse, tem essa separação. Criou-se a ideia de que mente é o cérebro, né? Mas fica fácil de entender quando você separa. Mente é a parte intangível, parte invisível a qual você não pode tocar. Ou seja, onde você imagina, onde você projeta coisas a quais você não consegue tocar. O cérebro é a parte racional, limitado, que diz respeito a este corpo. E a alma é os sentimentos, cujo qual você também não tem acesso, mas habitam no seu coração. Exatamente. E por que a gente tá... Exatamente. E por que a gente tá falando tudo isso? Porque nós sabemos que tanto o inimigo, mas também como esses grandes líderes, né, que fazem a exegese, ou às vezes nem isso, né, às vezes é realmente só canalice mesmo, eles querem afetar eles querem afetar todas essas partes do ser, né? A mente, a alma, o espírito, o corpo, tudo. Lembrando que nós não estamos se referindo a pessoa A ou pessoa B, mas sabemos que tem pessoas assim que são usadas para um plano satânico, velho. São usados para fazer a vontade do diabo. São filhos dele. Mas não é conspiracionismo, mano, isso aí. Isso é fato. Isso é fato. Muitas pessoas vão achar que isso que a gente tá falando loucura. A volta de Cristo, fim dos tempos, será como nos dias de Noé, não é? A gente fala sempre, avisa sempre que está acontecendo, mas as pessoas não acreditam. As pessoas nunca vão acreditar naquilo que tiram elas da zona de conforto ou fariam acreditar que elas estão erradas. Inclusive, o cristianismo é uma dessas coisas. Muitas pessoas acreditam, não, invenção isso aí. Mas é porque ela não consegue aceitar que ela está errada. E que ela tem alguém maior que ela. A verdade dói, mas liberta, né? Isso. Exatamente. E, só pra gente não se perder um pouco, né? Vamos voltar ao tema central, como a gente falou. Tem vários temas que levam a uma coisa só. Então, o arrependimento, cara. Isso aí foi uma coisa realmente que eu acredito que seja de Deus. Porque toda vez que a gente vai gravar os vídeos, a gente conversa antes, né? A gente ora, a gente vê o que realmente Deus tá falando com a gente. E o que acontece? Quando a gente tava indo gravar, eu acho que o Enzão tava na academia, tava dormindo ou tava trabalhando, não sei o que tava fazendo, mano, não lembro. Que horas? Era 3 e pouco, essa semana. Essa semana? Você devia estar
trabalhando, né? Não sei. Bom, tanto faz. Mas e aí, eu tava saindo do trabalho, o Samuca também, e a gente começou a conversar sobre o que Deus tava colocando no nosso coração. Basicamente, fomos levados para temas diferentes que se complementavam, né? Então, é algo que realmente estava no nosso coração, que aí nós cremos realmente que Deus queria que a gente falasse sobre isso. E é um tema super importante, cara, porque basicamente o que a gente quer falar é que o arrependimento não vem pela força do braço de ninguém, a não ser da obra salvífica de Cristo. Não é uma escolha. O arrependimento não é uma escolha. Exatamente. Não é uma decisão. Exato. Então, tipo, a gente vê muitas pessoas, mas você escolhe, né? A hora que você quiser ser salvo. Isso, mano, eu acho isso uma babaquice. Se arrependimento fosse uma decisão, pra que a gente precisaria de Cristo na cruz? Eu me arrependo agora, escolho isso. Lembra uma coisa, a gente não tem livre-arbítrio, tá? Senão a gente não precisaria de Jesus, como eu disse. O arbítrio era Adão e Eva. O cara vai entrar em muitos temas aí. Mas assim, a gente não escolhe se arrepender. Senão não existiriam vícios, né, cara? Só pra deixar claro, porque eu não quero que se estenda muito em outros temas, mas ele não quis dizer que não é que a gente não tem livre-arbítrio. Realmente, a gente não tem livre-arbítrio, nós temos livre agência. Ou seja, livre-arbítrio tinha Adão e Eva, né? Se a gente tivesse livre-arbítrio, não existiria obeso. Você tá comendo mais do que você quer, velho. E eu também. Faz sentido o que eu tô dizendo, não faz? Com certeza. Você tá preso na gula. Exatamente. Mas eu quero que você aprofunde em outro tema. Principalmente esse que a gente entrou agora. Pra gente explicar mais ainda. Com certeza. Posso só terminar então a explicação rapidão? Pode. Então, livre-arbítrio é realmente o que Adão e Eva tinham. Ou seja, eles foram seres criados sem pecado, com a possibilidade de pecar ou não pecar, escolher. A partir disso, a partir do momento que esse ser é quebrado, a aliança com Deus é quebrada, eles são jogados para fora do Éden, começa a livre agência. Ou seja, a partir dos filhos dele, eles já nascem com pecado. Eles não têm a possibilidade de não pecar. Eles podem tentar resistir e tal, mas nós sabemos que todos os dias vamos pecar. Ou seja, aquilo ali é livre agência. Não significa que nós não somos livres e tal, mas é só uma diferença. É só uma diferença teológica. É uma diferença de essência, né? Uma diferença de existência. Habitamos num corpo completamente corruptível. Então não temos a capacidade de ir contra a nossa natureza. Isso é existencial. Não é funcional, não expressivo. Como, por exemplo, as minhas ações. Eu tenho a possibilidade de escolher se eu vou levantar da cama ou não. Porque isso diz respeito à atitude, não à essência. E concluindo de maneira básica o tema do arrependimento, basicamente não é uma decisão sua. Você vai precisar realmente buscar a Deus para que Ele derrame isso conforme a boa vontade dele, que é perfeita e agradável. Eu não vou usar essa palavra, mas um dos métodos para o arrependimento seria você simplesmente conhecer mais a Cristo. A palavra, ela nos convida a estudar mais a palavra, porque assim que nós conhecemos a Jesus, Ele é o Verbo. Uma vez que a gente conhece Ele mais, verdadeiramente, profundamente, através de sua palavra, através de nossas orações, realmente viver um cotidiano com Ele, a gente vai sendo transformado aos poucos. Ô nego, mas a letra não mata? Vontade... A letra não mata? Mano, é o seguinte, rapaziada, existe um negócio, exegese, estudar a Bíblia como contexto, e estudar a Bíblia não é usar ela como, mano, um potinho de salminhos, velho. Pelo amor de Deus. Não é a letra mata. Primeiro, se você pega no grego, seria a lei mata, e a lei está falando da antiga aliança. Ou seja, que os judeus, não vou falar judeus, né? Falar Povo Israel. o povo da época, os escrivãos lá. Então, o pessoal que era muito preso na lei, nos 10 mandamentos, usavam isso pra julgar os outros. Então, isso matava. Entendeu? Mas o Espírito vivifica. Amém? Mas você não acha que em vez de estudar, você deveria pedir revelação do Espírito? Bom, a revelação maior que a gente tem é a palavra de Deus, que é a Bíblia. É Gálatas 1:8, né? Se tiver algum ensinamento diferente, que seja considerado maldito. E bom, se você é um cara que lê a Bíblia, que Deus está te regenerando, você ora, bom, qual que é a dificuldade também de você ler a Bíblia e orar? Você já tem total discernimento e direção de Deus só lendo a Bíblia. E aí você finaliza com uma oração. Tenho certeza que Deus vai te guiar em tudo. Uma vez que a gente não acredita nisso, a gente também tá acreditando que Cristo não é eficiente no que Ele faz. E, bom, eu não acredito nisso. Pra mim, Cristo é eficiente e 100% eficaz, assim como sua salvação. Exatamente. Tem até uma frase bem famosa. Perdão, Vinícius, te cortei 1000 vezes. Não, é normal. Mas, mano, tem até uma frase muito famosa que falam, né? Os cristãos de hoje em dia, eles querem tantas revelações, mas não buscam na verdadeira fonte de revelação, que é a própria palavra de Deus. Deus, fala comigo, abre a Bíblia. Né?
E mais um ponto, ele falou sobre oração. Tanto neguinho morreu pra levar essa palavra, né? Exatamente, os guias, né, que falam. Alguns muito falam os guias, né? Mas bom, só pra complementar, ele falou sobre oração. Tem até uma frase também muito famosa de um teólogo que ele fala: oração é para os fracos, é por isso que eu oro. Mano, tipo assim, essas perguntas, só pra deixar claro, essas perguntas que a gente faz um pro outro, às vezes assim, são coisas que a gente já ouviu de outras pessoas justamente por a gente estudar a palavra e ter zelo porque você zelar pela lei não é pecado. O próprio Paulo era um zeloso da lei, entende? Então, tipo assim, você zelar pela Bíblia, pela Escritura, nunca vai ser errado. Se alguém fala isso pra você, essa pessoa quer te controlar. Até porque é a palavra de Deus. Pois é. Inclusive, você estudar a Bíblia é um jeito de não usar a letra, a lei, como mortífera. Porque uma vez que você sabe ali partes da palavra só, você vai usar ela como mantra, como religião. E você vai estar matando o seu próximo. Por exemplo, você só vai saber julgar, você não vai ter realmente algo a acrescentar se você não tem conhecimento verdadeiro. Por exemplo, você vai chegar num casal que acabou fazendo sexo antes do casamento, muitas aspas, e aí você vai, mano, destruir uma relação futura, falando pra eles terminarem, coisa do tipo. É um exemplo muito esdrúxulo, tá? Primeiro que passou na minha cabeça. Mas por você não ser um conhecedor verdadeiro da palavra, você não teve direção correta pra fazer isso. Da mesma forma quando um casal tá começando a namorar, ou quando alguém que você conhece, próximo de você, ou você tá discipulando, cai em pecado, ou não consegue, sei lá, comparecer a um compromisso da igreja. Mano, se você não for um zeloso da lei, se você não for baseado sua vida na palavra, o jeito que você pensa na palavra, você vai gerar morte nessas pessoas. Exatamente. Isso, olha, a volta que a gente deu, e eu consigo conectar isso aí que ele falou até no arrependimento. Porque a partir do momento que essas pressões começam a ser jogadas sobre essa vida dessas pessoas, por exemplo, de novos convertidos, as pessoas começam a falar: caramba, olha o que eu sou, mano. Olha o que eu sou. E a pessoa não tem entendimento, né? Então, mano, eu sou pecadora realmente. Mas a pessoa fica com aquele sentimento. Novamente. Não vai criar um convertido e sim um convencido. Porque a pessoa vai se encontrar errada. Que, realmente, se você se reconhecer, uma hora ou outra a gente vai ter que reconhecer que é totalmente depravado. Só que a pessoa vai ver isso, ela vai ver isso e ela pode pensar que pode fazer pela força do seu braço. E aí ela não vai estar criando um convertido, e sim convencido. Mas entra no céu aqueles que Cristo converte. Então entra os convertidos. E assim, você ser convencido de uma coisa ou outra, tem vários pastores aí que são convencidos, várias pessoas que são convencidas, mas não entraram no reino dos céus. Exatamente. Só pra terminar essa parte que eu ia falar, então a pessoa ela não se sente digna, realmente, né? Só que eu tô falando pra uma pessoa realmente que acabou de se converter. E aí acaba que, mano, a pessoa não se arrepende verdadeiramente, né? A pessoa ela não se arrepende verdadeiramente. Ela muitas vezes até sai da igreja, sai de Cristo, ela não permanece realmente por pressões externas, ou melhor, por pressões internas de pessoas que realmente querem controlar a vida dela, né? Falar alguma coisa? É isso, mano. Agora a gente pode entrar em outro tema, né? Qual tema? Pra finalizar? Lembrando, eu sou dos três aqui, não é sobre mim o que a gente tá fazendo, mas só pra lembrar, eu sou um dos mais agressivos nesse sentido, né? Não no literal da palavra. Cadê os frutos? Assim, só lembrando, todo o nosso repúdio a qualquer tipo de sistema religioso. Que todos eles sejam considerados malditos, pois eles fogem da palavra. Queria dizer isso, antes que a gente mudasse o tema. Que a República cai. Chapô. Só queria dizer isso mesmo. Só pra confrontar esse cara. Tipo assim, concordo com ele, obviamente. Eu acho que isso aí é outro ponto também. Criou-se uma geração de cristãos que não lutam, que não tem. Não é realmente um exército como está na escritura. São pessoas fracas, são pessoas que. Até porque se não é um exército, aquele Mas você também só deixa os outros falar. Perdão. Mas até porque se não é o exército, não faz sentido aquele versículo. As portas do inferno não prevalecem. Porque se é a porta do inferno, língua, quer dizer que é um sistema de defesa. E a gente, o exército de Cristo, a gente tem que ir em ataque ao inferno, véio. A gente não pode pensar que a igreja é um hospital, como dizem. Não, a igreja tem que ser um exército. Pode até ter, né, a parte ali de cuidado das feridas, mas a igreja é um exército. É mais um exército do que um hospital, não é isso? Com certeza. Qual que era o tema que você queria falar?
Não, aí eu tava adentrando no assunto aqui, né? Mas ele decidiu roubar o assunto e a comida. Aí Cadê os frutos dele, né? Pois é. Outro ponto muito importante. Agora a gente vai entrar num tema, que veio agora, que é a opressão do sistema religioso e como diferenciar e entender se você está num sistema religioso ou numa igreja de verdade. O primeiro ponto é entender se, primeiro, o ensino bíblico e o estudo da escritura é levado a sério na sua igreja ou é tido como algo à parte. Por exemplo, eu vejo diversas igrejas, né, que levam a sério o ministério de dança, louvor, cura, libertação e etc. E não vejo nenhum problema nisso, tá? Mas assim, Aí eu vejo bastante. eles são mais esdrúxulos, mas assim, não é que não possa ter, né? Enfim, mas assim, se isso está sendo colocado acima da escritura, tem algo muito errado, né? Como que você tem um ministério de dança, você tem um ministério de cura, você tem um ministério de mil e uma coisas, de moda, mas você não tem um ministério de estudo bíblico? Isso já é o primeiro erro. Já É é a o primeiro parte, muitas ponto. vezes. Exato. Pago. A Bíblia não é levada a sério, não é incentivado o estudo teológico. Isso mostra o quê? Que esse sistema não quer que você se liberte. Porque se você adquire conhecimento bíblico e teológico, você se liberta de toda a opressão e todo o sistema. Exatamente. E como fala o tio Nico, né? O tio Nico, Augusto Nicodemos Base. Esse cara é áureo, ele vai fazer meu casamento. Então, a gente pode estar aqui estragando ou atacando o ministério de alguém. Só que, como ele falou, a partir do momento que você usa, por exemplo, com todo respeito, o ministério de dança, para poder ser revelado algo, não a escritura, e a escritura, beleza, a gente usa a dança profética para poder revelar, não a escritura, mas a escritura que realmente é a revelação, você tem que pagar para você poder fazer as aulas e entender mais sobre a Bíblia. Sim. Ou seja, a palavra fala, o meu povo ainda perece por falta de conhecimento. Geralmente esse estudo é deturpado e é colocado em cima de uma visão daquele ambiente, então complica muito. Exatamente, uma visão humana que foi colocada naquela igreja, né, uma doutrina. Isso expõe outro ponto. O evangelho é tido como um produto cujo qual o diferencial deste produto, né, que a instituição está oferecendo, a vantagem competitiva é a experiência que aquela igreja, aquele ambiente vai te proporcionar. Então, eles não vão vender somente a escritura, mas eles vão vender a escritura com mais alguma coisa a acrescentar, seja uma experiência de entretenimento, seja um louvor muito bom, enfim, diversos eventos, promover esse tipo de coisa. Entrou-se dentro do sistema da igreja o marketing e a administração corporativa. Igrejas viraram empresas e deturpam a vocação. Como a gente falou, o ensino e o conhecimento bíblico não é levado a sério. É aquilo. O que uma dança revela que o próprio Cristo em carne e a sua escritura não revela? Por que eu preciso ver alguém dançando sendo que eu posso ler a Bíblia? Não tem nenhum problema em você dançar para Deus, se você manifestar a glória de Deus dançando. Mas o problema é achar que isso está acima da plena escritura, que é suficiente. Ela é boa e útil para todo ensino e exortação. A escritura é totalmente suficiente, Cristo é totalmente suficiente. Então por que a gente precisa de ver? Será que o nosso cérebro não está voltando a ser como dos humanos primitivos, que só criam no que viam? Falando desse crer e ver para crer, isso é algo muito problemático, porque o reino de Deus na comida e na bebida é um reino invisível. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e se atentar. É uma coisa que é muito pregada hoje, a gente já falou no primeiro vídeo, é o experiencialismo. Eu tava tendo uma conversa essa semana com minha mãe, Dona Sueli, extremamente base de aura. Minha mãe é demais. Completamente base. Então, e uma coisa que ela falou que, mano, ela falou até esdrúxulamente, achei engraçado, mas é verdade. Mano, se você quer ter uma experiência espiritual, você pode tomar um chá de ayahuasca. Porque tu vai... É sério, vai lá, experimenta. Usa a droguinha. Porque assim, você vai ter todas as sensações de uma experiência extrasensorial. Que muitas pessoas diriam psíquica, que todos diriam que é espiritual. Mas aqui não tem nada a ver. Porque, como a gente diz, o reino é invisível. É o fundamento daquilo que a gente não vê. Então ele é fundamentado naquilo que não é palpável a maioria das vezes, sabe? Mas é um reino vindouro. E a gente não tem que medir isso com coisas do reino terreno. E era isso que eu tinha pra falar. Rápido, eu posso falar? Mano, só pra terminar, isso aí tudo que eles estão falando sobre as experiências,
isso também é colocado, mais uma vez, para que não haja arrependimento. Por exemplo, dopamina. Eles usam luzes, eles usam todo tipo de entretenimento para poder manter o cristão na igreja, mas não na videira. Ou seja, eles querem manter você na igreja para você poder se tornar um membro, cada vez mais ter mais estatística, mais números. Você só vira mais um dentro da igreja, né? E tem diversos casos em igrejas muito por aí que, mano, tem pessoas que estavam 50 anos na igreja, sempre ajudou todo mundo, e quando precisou de ajuda, não tinha. Por quê? Porque era mais um número, né? Então eles dei a volta, mas isso só pra mostrar o quanto que o arrependimento realmente não está sendo pregado, mas sim entretenimento. Eles usam de experiências sobrenaturais para poder tirar a revelação verdadeira da escritura. Ou seja, aquilo ali é o suficiente para você e você se contenta com aquilo, e aí todo mundo continua brincando de ser cristão, de não ler a Bíblia e não estudar ela, e acabam todos, né, indo pro Sheol. Essa é a verdade. Ou seja, empresa. Eles vendem um produto, deixam você dependente desse produto para que você nunca saia desse sistema e sempre continue alimentando a máfia. É simples, só não enxerga quem não quer. Mas muitas pessoas zombam e vão dizer que a gente tá louco, que a gente é conspiracionista, que não sei o quê. Só que todos os grandes homens da escritura que anunciaram a mensagem de Deus e o evangelho foram chamados de loucos, foram perseguidos. O próprio Jeremias. Exato. Aí, meu amigo. Mas, Samuca, você sabe o porquê tanto essa massa de manobra muitas vezes defendem com unhas e dentes? O Enzo sabe explicar melhor isso, mas sabe o que é? MK Ultra. É mente cauterizada, né? Exatamente, quer deixa eu falar? Com certeza. Bom, cauterização mental. Eu não quero deixar você falar, não. Tenho medo. Tem que querer nada não, mano. Mas assim, cauterização mental vem do conceito literal de cauterizar, que é você queimar uma ferida e para você estancar um ferimento, né? Ou seja, só você perdeu a mão, cortou aqui, você coloca um ferro quente aqui para estancar esse ferimento, parar de sangrar e você, né, poder regenerar. Só que acontece uma coisa quando você faz essa cauterização, que é a perda de sensibilidade total de parte desse membro. E a cauterização mental é a perda de sensibilidade, perda de entendimento. Você pode mostrar que essa garrafa é vermelha, ok? Integral médico, um dia você vai trabalhar nela, tá? Mas assim, você pode falar, nossa, é um galão vermelho, que a pessoa fala, não, não é vermelho. Bom, como você prova isso? Você tá dizendo que estão mentindo pra mim, então? E, cara, a cauterização mental gira em torno disso, né? O MK Ultra que ele falou seria aí eu vou ter que explicar o contexto histórico. Basicamente. Era um experimento russo que era para criar super soldados mentalmente e também descobrir segredos dos outros governos, onde eles, através de traumas, conseguiam alterar, fazer a lavagem cerebral na pessoa para que ela ficasse com a mente cauterizada e ou passasse informações ou ficasse insensível a sentimentos, enfim. Parece coisa de filme, mas só pesquisar que você vai ver que isso é totalmente verdade. Foi totalmente comprovado. É extremamente real. E novamente volto aqui no mesmo ponto. E isso dá pra fazer sem nada complexo, cara. Por que eles tiram a sensibilidade da sua mente? Justamente pra você não ser capaz de acordar pra verdade. Justamente pra você não questionar. Pra você ser dependente do que aquelas pessoas estão criando. Por que a gente vê tantas pessoas feridas com as igrejas modernas e neopentecostais? Porque eles geram essas feridas. Exatamente. Eles geram essas feridas para as pessoas ficarem dependentes daquilo que está acontecendo, para depois eles virem com um ambiente espiritual, com uma pregaçãozinha bonita, um fundo musical, esse tipo de fala, para demonstrar aparentemente algum tipo de arrependimento, e você fica refém daquela situação, você fica nesse loop, você fala, poxa, tá, ele errou comigo, mas eu vou perdoar, não sei o que, porque aqui é a minha casa, aqui é a minha família. A gente já falou disso no outro vídeo. A verdadeira casa e a verdadeira família, a verdadeira comunhão é a Nova Jerusalém, que vem por meio do sangue e do sacrifício de Cristo, e não de uma placa de igreja criada por um homem, pecador, caído. Exatamente. E nesse assunto mesmo, eu já tive conversa com algumas pessoas, né? E cara, quando eu questionei líderes religiosos, líderes grandes realmente, a pessoa simplesmente tinha alguns vários discursos, mas alguns que eu tive, por exemplo, cara, mas você acha realmente que esse cara ele tá errado no que ele tá falando? Olha o que ele construiu. Ou melhor, cara,
você tá delirando, sabe? Você tá totalmente errado no que você tá falando, porque olha quem esse cara é, o que ele fez. 4x4. Olha a 4x4 que tá na garagem dele, mano. Exatamente. E aí eu acho que a gente falou isso no outro vídeo, mas você não falou. É basicamente isso. Se fosse por alcance público, que base eu teria pra dizer, por exemplo, que o carnaval é algo satânico, sendo que todas as pessoas estão lá e eles têm grandes obras. Exatamente. O que a grande massa faz não dá veracidade ao que está sendo feito pelo líder religioso. Pelo contrário, isso dá mais base para eu dizer que ele está controlando as pessoas. Exatamente, porque as pessoas olham os números dessas pessoas e... Samuel, inclusive, te fazer um pedido, só pra gente ter finalizado os dois assuntos. Eu queria que você explicasse o conceito de apostasia, no sentido das pessoas se desviarem da verdade, mas encherem os templos de mentira, e também como seria o arrependimento bíblico. É isso? Bom, vou começar pela apostasia. Na escritura, a gente vai ver que diversas vezes é alertado sobre a gente não deixar a nossa fé esfriar. E isso é responsabilidade humana. Por mais que nós acreditamos na teologia reformada, somos calvinistas, como os pais da igreja eram, enfim, o calvinismo ele não inibe a responsabilidade humana em nenhum momento. E o próprio Deus não faz isso e deixa isso claro no texto de Romanos 9. Ou seja, querendo ou não, cultivar a semente da fé em nós, cultivar, não plantar e gerar, mas cultivar, cuidar da semente que foi plantada no nosso coração, é uma responsabilidade nossa. Assim como eu cuido do meu corpo. Sansão é um exemplo disso. Sansão é um exemplo disso. Ele é um eleito do Senhor, mas ele não cultivou, ele não tratou essa planta. Exatamente. Como eu cuido do meu corpo, que foi Deus que me entregou, não foi eu que gerei o meu corpo, mas eu tenho a responsabilidade de cuidar dele. Assim é a minha salvação. Eu tenho que cuidar dela para que ela cresça saudável, né? E não seja, enfim, a apostasia que a Bíblia alerta mediante o entendimento reformado, ela é o quê? Ela é a falsa verdade implementada na mente dos eleitos. Então, tanto que tem um texto que fala que o anticristo virá e, se possível, enganará até os eleitos. Ou seja, até os que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo serão enganados momentaneamente. Entendeu? Então, assim, por isso que o diabo investe tanto nisso, para te afastar de Deus, para te tirar de Deus. Porque por mais que você seja um eleito, como a gente disse, você precisa buscar a Deus, né? Isso não inibe a sua responsabilidade de cultivar a semente da fé. E o arrependimento bíblico, como a gente explicou no começo, de maneira resumida, ele, vamos dizer assim, é um dom do Espírito Santo. Não no sentido dos dons espirituais que está em Gálatas, mas ele é algo que o Espírito Santo concede. Virtude. Exato. Ele é algo que o Espírito Santo concede ao seu coração mediante a boa vontade de Deus. E não há nada que você possa fazer para mover o coração de Deus em relação a isso. Cabe a Ele, no momento que Ele quiser, derramar o arrependimento em você. Mas a responsabilidade ainda é sua. Exatamente. Não inibe a responsabilidade do seu pecado. Porque se dependesse de nós escolhêssemos para o céu ou para o inferno, se tentássemos ao máximo ir para o céu, nós acabaríamos no inferno. É exatamente assim. Nós não temos a capacidade nenhuma de chegar aos céus, por nossa vontade. Isso é provado por Adão e Eva. Isso é provado completamente por Adão e Eva. Porque eles tinham verdadeiramente livre-arbítrio, mas mesmo assim escolheram o mal. Entendeu? É um resumo. Eu acho que o único que é verdadeiramente bom, assim como diz Jesus, como diz Jesus, é aquele que está no céu. Exatamente. Bom, é isso. Eu acho que a gente tá com 43 minutos. Vídeo bem grande. Acho que tá bom de temas por hoje, né? A gente já foi estompagem demais. Exatamente. E só provou mais um ponto. A gente, em um tema, consegue colocar outros vários. E vocês veem como que eles falaram, a counterização funciona. Ou seja, nós temos muitos temas que nós falamos aqui, todos se conectam ao tema central, que seria, né, que a gente entrou em vários, mas o tema central é o arrependimento. Rapaziada, tivemos probleminhas técnicos aqui, temos que correr. Mas, mano, basicamente o que eu tava falando, nós temos que nos policiar, os caras se batendo aqui. O evangelho não tá sendo pregado do jeito certo, arrependimento muito menos. Então, se policiem na igreja de vocês, se tem um estudo bíblico, se realmente eles não pregam outras coisas além da Bíblia, né? Outras teologias. Vocês estão com essa cara aí porque... Todos nós, né? E, mano, é basicamente isso que nós queremos falar. Muito obrigado por quem assistiu. Dá a palavrinha de vocês final aí. É isso. Né, deixa o Fominha falar.
O cara é todo invejoso, né? Fazer o quê? Mas Meu assim, Deus. toda honra e agora a Jesus Cristo, toda dependência a Ele. Sabemos que Ele é independente da gente, Ele nos ama, porque Ele é perfeito em sua essência. Amém, mano. É isso. Não tenho nada a acrescentar, não. O cara roubou meu assunto, roubou minhas palavras. Zoeira. Mas assim, como ele falou, não dê ouvido pra essas pessoas que oprimem vocês. E outra coisa, tudo que a gente tá falando aqui, a gente já falou pra diversas pessoas. Mas por conta da cauterização mental, nenhuma, nenhuma acreditou no que a gente tava falando, achou que a gente tava louco, que a gente odeia a igreja. Está contra a visão, né? Exato. Enfim. Visão apostólica. A única Visão visão que eu diabólica. conheço é a sã doutrina, é a visão bíblica, não é uma visão que um Exato. homem 10 mil anos depois inventou, né? Mas enfim, é isso, rapaziada. Fica com Deus. Só a escritura e nada mais. Só lhe deu glória. Só lhe da graça. Só la fide. Só la É isso aí. Cristo. Tá pegado. Tamo junto.